Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui. Will por aqui. Estamos hoje com um convidado especial, Fábio Rodrigues. Ele aí é um empreendedor, talvez multi-empreendedor. Vocês vão ouvir um pouquinho a história dele, né? A mente sempre por trás do empreendedor e também o que ele vislumbra aí como líderes do futuro. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Will. Prazer conversar com todos vocês aqui, dividir um pouquinho da minha jornada até então aqui, um pouco mais de 20 anos aí de jornada profissional. Espero poder contribuir bastante aí com a audiência. 20 anos. Pô, então você começou novo, né? Com que idade você começou? Porque você é novo ainda, né? 7 anos de idade? Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, já tenho 44 já. Engana então engana. Já tenho 44 já, mas tenho um pouco mais de 20 anos aí de experiência profissional, 10 como empreendedor, que eu fui de fato empreender, e no início de carreira, depois da faculdade, fui tentar buscar um pouco de conhecimento para me preparar para ser empreendedor, e aí eu achei que talvez o caminho de consultoria seria bacana, e não me arrependo da escolha. Eu acho que me ajudou bastante com vários instrumentos e formas como encarar o desafio corporativo, que ajudam na hora que você vem empreender, que é algo tão apaixonante, mas tão solitário ao mesmo tempo também, né? Você sabe que eu e o Will, a gente tem formação, nós dois, de engenheiro, né? Por trás, lá para trás. E eu gosto sempre de tentar entender padrões, né? Eu fico sempre tentando entender padrões nas coisas. E um desses padrões, você falou 20 anos, né? Por isso que me veio à memória. Um desses padrões é mais ou menos assim: tem uma curva de experiência, de aprendizado, né? A pessoa, quando vira empreendedora, até uns 5 anos de empreendedorismo, ela tem certeza que ela manja de tudo, ela sabe tudo, ela é um empreendedor acima da média e tal. Aí, quando chega lá por 10 anos, que é aí que ela começa a ter sucesso de verdade. E aí ela fala, putz, eu não sabia nada, né? Eu achava que sabia tudo até os primeiros 5 anos. Aí, nos 10, ela se dá conta que ela não sabe nada e que ela começou a ter um sucesso interessante depois de 10 anos. Aí, quando dá 20 anos, aí é que a gente se dá conta mesmo do que é sucesso. Aí a gente fala, puta, agora acho que eu sei alguma coisa, né? Agora eu estou pronto para compartilhar, mas a gente também sabe e tem certeza que a jornada ainda é longa pela frente. Mas 20 anos parece que é uma marca emblemática, sabe? De pessoas que já estão muito prontas para compartilhar, seja a idade com que... Por isso que eu perguntei que idade você começou, porque isso não importa. Importa é a marca de 20 anos de experiência, que é uma marca impressionante, é uma marca que pouca gente persiste num determinado métier, num determinado foco de vida, pouca gente. Então, bom, primeiro, parabéns pela insistência e persistência, né? Porque senão a gente não estaria aqui hoje batendo esse papo. E esse Verdade. tempo aí, Fábio, é uma coisa que nos instiga muito, porque nós gostamos de conversar com pessoas que estão aí no front há muito tempo, e você aí como um empreendedor serial, investidor, está sempre aí, fazendo consultoria com empresas e tudo mais. Com certeza tem muita coisa que está estruturada na tua cabeça que você leva para o seu dia a dia de uma forma muito natural, né? E é isso que a gente quer saber de você hoje. Então, se você puder fazer um rápido histórico aí da sua jornada, a pergunta seria: como que você aprendeu tudo que você faz, tudo que você entrega hoje como profissional, né? Onde que você aprendeu isso? O que te formou, né? Na escola da vida, né? A gente sabe que não é só na faculdade, não é só no trabalho, não são apenas nos desafios nem nos acertos, a gente aprende de tudo, né? Eu tenho um amigo que ele sempre me instiga a tentar resumir uma experiência numa palavra, numa frase, né? Claro que tem coisa que não dá para colocar numa coisa só, né? Mas a pergunta é, onde você aprendeu tudo isso? Quais foram as experiências mais significativas para você que você carrega até hoje aí nesses 20 anos de experiência? Olha, eu diria que o que eu acho que vai até um pouco antes, assim. Eu acho que é uma forma como... E aqui eu, por algum acaso ou sorte mesmo, eu acho que dentro até do ambiente familiar mesmo, eu tinha muita possibilidade, eu sempre tive muita curiosidade. Meu pai, vocês falaram que vocês são engenheiros, meu pai é engenheiro também, trabalhava montando fábrica, e eu sempre achei aquilo muito curioso, como que você podia ter tanta gente num pedaço, olhando um pedaço de terra, e daqui a pouco, depois de um ano, você tinha uma fábrica produzindo por ali. E isso sempre me instigou a estar próximo dessa relação, né? E entender um pouco com ele também como é que ele enxergava a vida, como é que ele enxergava sucesso.
processo, quais eram os primeiros aprendizados que talvez iria me passando, mas não só como profissional, mas como pessoa mesmo, né? Como é que você começava a encarar o mundo e as verdades que ele achava que eram fundamentais naquela época para eu aprender. Mas definitivamente eu acho que depois de formado, depois de caminhar mesmo na estrada profissional, eu acho que foi muito uma questão de como que você encara o teu dia a dia, o teu cotidiano, e também como é que você se mostra para os desafios que aparecem, né? Eu acho que uma das coisas que ele é desenvolvível, é uma habilidade que pode ser desenvolvida nas pessoas, mas eu acho que é um pouco você, como se fala, dar cara a tapa, ou se mostrar, né? Ou ter aquela ambição saudável de crescer e aprender com aquilo que você está fazendo. E às vezes nunca encarar também um trabalho sempre por uma questão de preferência. Eu acho que na vida tudo tem trabalhos bons e ruins e, na verdade, todos eles acabam ali dentro do caldeirão, né, formando aquilo que você acaba se construindo como profissional, né? Ninguém gosta de debate, ninguém gosta de conflito com o chefe, ninguém gosta, às vezes, de situações ruins que, às vezes, você se coloca. Eu me coloquei em situações desse tipo, até em projetos com clientes, né, em que, às vezes, você, mesmo não sendo responsável por um determinado trabalho, você, às vezes, tomava um feedback negativo, às vezes, duro de um cliente, mas é muito como é que você encara mesmo tudo aquilo que está na tua volta e você canaliza isso de uma forma positiva, né, para o seu crescimento. Eu acho que isso dá corpo para a maturidade e a forma como você encara desafios depois, né, que você vive aquele ali, né, é como que eu não repito, ou como que eu pego essa lição aprendida e eu tento adaptar isso dentro do meu seatbelt, do meu cinturão de ferramental, né, para conseguir encarar os novos desafios profissionais. Você levantou aí duas Legal. habilidades que a gente considera fundamental aí, que é a autopercepção e a atitude mental. Você está sempre atento para aprender, para se perceber e está sempre encarando, colocando de uma forma positiva, né? Isso é importante, senão eventualmente você vai acabar tropeçando na própria cauda. Sim. E sabe um negócio que eu acho que era legal para nossa audiência aqui, os ouvintes, conhecerem um pouco mais da sua história, Fábio? Depois dessa influência inicial de ter visto aí seu pai tirando do zero ali da terra, indústrias, né? Como é que você começou os seus primeiros trabalhos e como você chegou nesse modelo de consultor que ajudou a lançar diversos negócios aí pelo Brasil, talvez pelo mundo afora? Uma coisa curiosa é que, na verdade, não preciso nem falar que ele tentou me tendenciar a ser engenheiro e eu acabei não indo por esse caminho. Foi um grande conflito. E, de fato, ele queria que eu seguisse um pouco da trajetória dele e eu optei por um outro caminho. No fundo, eu fui estudar economia. Eu sou da primeira turma do atual INSPER, que era o antigo IBMEC São Paulo. E já lá mesmo, eu também já não me via muito com a característica de um economista tradicional, que pelo menos na minha época, era aquele cara que queria ir para o asset management ou para trabalhar dentro de banco, e eu não me via muito nisso. Eu acho que eu tive muito contato com a economia real, como os economistas costumam dizer, e aquilo me chamava muita atenção. Então, como é que eu podia aproveitar um pouco do lado economia e juntando com o lado prático da economia e não indo para um lado financeiro. E aí eu achei isso dentro da consultoria. E aí foi mais para o final mesmo da minha formação e como é que eu fui estudando, né? Questões de economia de empresas, teoria dos jogos, que foram temas que eu fui me aprofundando mais fortemente dentro da minha graduação. E aí eu achei que eu poderia me desenvolver melhor indo num caminho para consultoria. E aí lá eu fui desenvolvendo projetos, desde que você possa imaginar, de logística, de simulação, até começar a trabalhar com projetos mais direcionados à estratégia, que foi depois o que eu fiquei mais fazendo ao longo dos anos como consultor, mas eu achei também que trabalhar em projetos mais nichados poderia ser importante para, se eu quisesse trabalhar com um cara mais generalista, olhando a estratégia de negócio como um todo, seria importante eu vivenciar especialidades dentro do mundo corporativo. Então fui fazer projetos em marketing, fui fazer projetos em logística, projetos em finanças, e depois eu comecei a ir para o caminho mais generalista, de trabalhar com estratégia de fato. Então, desde sempre, você já começou na área de consultoria. Sim, E você logo que eu trabalhou saí. em outras consultorias ou sempre já foi consultoria sua? Não. Eu trabalhei. A minha jornada de consultoria basicamente foi construída na EY, a antiga Ernst Young, na verdade. Na minha época era Ernst Young, tinha aquele loginho preto, super quadrado antigamente, né?
que era bem cara de auditor. Eu entrei lá logo que estava caindo a restrição que as Big Fours tinham para prestar consultoria. Na época, talvez a audiência toda não saiba, mas eu acho que vale a pena recapitular. Você teve um problema da Enron lá nos Estados Unidos, que foi um escândalo contábil gigantesco, que inclusive foi o que levou à queda da Arthur Andersen, que era uma das grandes empresas, e depois virou Accenture. Então, teve uma restrição por um longo período das Big Fours de trabalharem com projetos de consultoria, e essa restrição tinha caído ao redor de no início de 2004. Então, um pouquinho antes, eles já estavam montando os times deles de consultoria, e eu fui um dos 30 primeiros consultores deles contratados, e fiz projetos bem interessantes lá. Talvez o maior que eu tenha participado foi a atual Cielo, que era a antiga VisaNet, que tinha, de fato, uma requisição legal, também resgatando um pouquinho do passado aqui, né? Eles eram monopolistas na transação dos cartões Visa no Brasil. Tudo que era Visa no Brasil só passava pela VisaNet, era um monopólio que existia no mercado, e tinha uma regra que tinha sido implementada, que esse monopólio tinha que acabar, tinha que abrir concorrência, né? Hoje a gente vê Stone, vê um monte de maquininha desse tipo. Antigamente eram duas, né? Era Redcar e era VisaNet. E a empresa precisava se preparar para isso, porque era uma empresa que era monopolista, e ela tinha todas as características de monopolista. Então foi um projeto que eu toquei por mais de 3 anos lá dentro, que foi a reestruturação organizacional da VisaNet inteira para preparar ela para quebra do monopólio e consequente abertura na bolsa. Muito legal. Vou pegar esse gancho aí, Wilson, me permite, que é aquela história. A mente criativa vai identificando histórias dentro das histórias. Mas aí você vê o que você pode falar, tá? O que você não puder, você fala, não, você não posso. Mas aí me trouxe um aspecto muito interessante da mente humana e de uma das coisas que mais ceifa líderes e empreendedores, que é ficar preso a antigos modelos mentais, né? Então, vamos pegar esse exemplo que você deu, da antiga VisaNet, e tinha ali o modelo mental, vamos dizer, monopolista, confortável, uma zona de um ambiente seguro, previsível, sem muitos riscos. E, de repente, é o que você comentou, a empresa civil sendo obrigada a mudar modelos mentais, a aprender de novo, a mudar rápido, a se adaptar. E isso, se já é difícil para um indivíduo, imagina para uma corporação que, imagino eu, era gigante na época. Então, como que foi esse aspecto de quebrar modelos antigos, enraizados, não sei por quantos anos, mas talvez por muitos anos, e dar essa guinada, né? E se você conseguisse resumir em 2, 3 pontos que foram chaves para isso, porque eu acho que isso é uma história que se repete, não necessariamente do monopolismo, mas a história se repete de ter que se reinventar. E eu acho que no mundo Covid, pós-Covid, todo mundo praticamente passou por isso. E vai passar mais adiante, que a gente ainda vai falar sobre outros aspectos. Deixa eu tentar te dar um resumo aqui, Gus. Eu acho que o primeiro grande aspecto, eu acho que foi a iniciativa. Independente dela ter sido forçada ou não, houve-se um trabalho interno de cultura, um trabalho de cultura mesmo interno deles antes desse projeto, por exemplo, começar, em que se havia uma nova realidade pela frente e que as pessoas precisariam se adaptar. Obviamente que, como corporação, decisões duras foram tomadas, inclusive a presidência foi trocada depois de um determinado momento, funções-chave ali foram substituídas, o que é natural dentro de um processo de reestruturação, seja de qualquer tipo, né? Você encarar novas mentes, né, para talvez oxigenar o tema. Mas eu acho que o principal tema para isso é você estar aberto a escutar. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade ou temas enraizados dentro delas que elas não escutam o diferente ou não escutam uma proposição nova. E eu acho que isso talvez seja uma das grandes falhas que às vezes a gente comete na nossa jornada profissional, que é não ouvir o lado. Por mais que a sugestão não seja aplicável, escutar diferentes pontos de vista ou formas de se enxergar uma solução é sempre interessante. Porque às vezes você está mergulhado num tema ou aprofundado demais naquele determinado tópico que às vezes você não consegue enxergar para o lado. Então, acho que início foi muito positivo, mas é um trabalho de bastidor também, né? Então, você tem que fazer um trabalho de formiguinha ali. Imagina, você mesmo falou, né? Era uma empresa gigantesca. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, de reeducação das pessoas para que eles pudessem aceitar. E aí, nesse caso, ainda tinha uma questão do menino novo lá dando sugestões, né? Eu ia lá com meus 25 anos lá ensinar o cara que ele tinha que fazer o processo dele completamente diferente, seguir os benchmarks de mercado que aquele moleque lá estava sugerindo para ele. Então ainda tinha essas questões também ainda envolvidas.
Você quer concluir, Gus? Só ia só concluir que esse é um fator a mais, que eu acho que sempre essa barreira existe, que são as barreiras culturais, sociodemográficas, né? No caso aí era da juventude versus a experiência. E ouvir, não quer dizer que você vai acatar tudo, mas do 1 mais 1 ali tem que dar 3, não é 2, né? E às vezes não é a sugestão primeira que aparece, mas a reflexão em cima dela associado à experiência, ao conhecimento, dá um terceiro ponto de vista que vai ser sensacional e game changer, né? Mas toca lá. Você trouxe o ponto de vista aí da consultoria, né, Fábio? Você trabalhou bastante tempo, isso deve ter moldado boa parte da sua experiência profissional e te tornou um profissional com habilidades únicas, né? Porque você acaba pegando... Eu gosto muito da profissão consultor, porque você acaba pegando muita experiência de vários projetos diferentes. Então você ganha uma inteligência que uma pessoa demoraria uma vida inteira para conseguir, você ganha em poucos anos, né? Eu tive muitos amigos consultores que trabalham dessa forma. Até eu, quando faço consultoria para uma empresa, também sinto isso. Eu pego uma informação aqui, replico no outro negócio, a coisa funciona, também tem um efeito interessante. Mas isso exige uma mente muito disciplinada para conseguir seguir um plano, né? Uma estratégia. Você falou até, né, que você trabalhou na parte de logística, de simulações, mas também acabou ficando na parte estratégica, né? Pensando na parte estratégica de um negócio, né, que eu acho que é a parte que um C-level está sempre tendo que guiar ali, né, para direcionar para seja para uma venda, seja para uma abertura nova de sociedade, né? Da tua experiência como consultor, da tua experiência como mentor de C-levels, eu acho que você faz isso também, né? Se eu não me engano. Sim. Quando a gente chega na parte estratégica, quais foram os seus maiores desafios? Você vai contar um exemplo, trazer um desafio de mudança de estratégia ou de implementação de uma estratégia que pudesse ilustrar. Às vezes bate com o que alguém está sentindo aqui e pode servir de exemplo para ilustrar aí a mentalidade, né? De conseguir mudar a estratégia rápido, mudar de atitude, como você já falou, né? Conseguir estar aberto a escutar, ter uma iniciativa, mudar a cultura, tomar decisões difíceis. Às vezes não é fácil isso, né? Isso exige realmente toda a sua energia. Então, na tua história como consultor, como mentor, quais foram as mudanças estratégicas mais difíceis que você já participou? Eu diria que tem um tipo de discussão que ela acaba sendo unânime na sua dificuldade, que é a hora que você analisa o core business do negócio. O que eu quero dizer com isso? A oferta-chave que a empresa tem, ou aqueles produtos que ela entrega e que o C-level ou o empreendedor que está por trás, ele acredita piamente que aquilo ali é de fato a solução ou é de fato o mercado. E às vezes a hora que você senta com ele e começa a estratificar, os números não mentem, né? Se eles bem montados, eles não costumam mentir. Então, se você chegar e geralmente esses costumam ser os maiores embates. A hora que você começa a ver, por exemplo, linhas de produtos que são deficitárias às vezes e o empreendedor não sabe, ou que tem margens muito pequenas e às vezes a decisão estratégica seria abandonar, por exemplo, um produto em que ele acha que tem bom mercado e às vezes está queimando dinheiro naquele produto. Às vezes é um posicionamento de novo mercado, às vezes ele acredita que um mercado que ele está atendendo um determinado tipo de nicho que ele acredita que é interessante, mas ele ainda está patinando. Às vezes o abandonar aquele nicho para se dedicar a outros, ele tem mais dificuldade. Então tudo que passa um pouco pelo ser mais motivacional, digamos assim, daquilo que é o aspiracional da empresa, da missão da empresa, né, ou do que ela se propõe a entregar para a sociedade, são discussões mais difíceis de você mudar a mentalidade do C-level, do empreendedor que está ali envolvido no negócio. Quando você está falando de temas mais internos, vamos lá, otimização de quadro às vezes, ou realocação de recursos, às vezes são discussões mais fáceis, mas a hora que você fala de fato do lado mais inspiracional, acho que tem uma questão também do apego do próprio empreendedor, né? ou do próprio C-level com um modelo de negócio, né, ou aquilo que se propõe como missão da empresa, são discussões mais difíceis. Quando você mexe nesse tipo de ferida, acaba sendo mais difícil. É legal que você tocou esse é um tema bem recorrente, né? Às vezes você está apaixonado por uma coisa, você não quer desapegar daquele core, né? Daquele modelo de negócio, e fica difícil. E, de novo, você trouxe aqui, na sua experiência profissional, as decisões mais difíceis foram mexer com essa parte aí do business, do negócio, que tinha um apego emocional, né? Isso me faz crer que nós estamos sempre caindo na mesma vala da humanidade, né? Do ser humano. Né? O ser humano que tem suas deficiências mentais, emocionais, suas falhas, as suas coisas para aprimorar. E aí, trazendo para o lado do indivíduo, que é uma coisa que a gente gosta muito, e na própria Upskill, que é uma empresa uma plataforma que a gente criou para educar lideranças, para capacitar lideranças para um futuro do trabalho, né? Trazer habilidades que a gente dominou ao longo de algumas décadas também, para que esses líderes sejam líderes mais preparados para o futuro, consigam liderar melhor no futuro. Na tua experiência com esses líderes,
nessas situações difíceis, né? Que foi mudança de estratégia ou que deu trabalho para você ali. Que habilidades que você acha que esse líder, se ele tivesse, seria muito mais fácil você exercer seu trabalho, o negócio dele ia prosperar? Porque nesse podcast a gente traz muita temática da gente se melhorar como indivíduo, desenvolver habilidades para que você seja um empreendedor melhor, que você prospere em todas as áreas, como pessoa física e como pessoa jurídica. Então, na tua experiência, que habilidades que esses líderes difíceis aí que você cruzou, se eles tivessem, putz, facilitaria muito a vida deles e também a sua, claro, né? Sim, sim. Você estava comentando, elaborando a pergunta, a única coisa que me veio um pouco na cabeça são duas grandes temáticas, eu acho, você ter paixão por aquilo que você está fazendo, mas a paixão ter um determinado limite, que você consiga manter a razoabilidade ou a racionalidade na tua decisão, que aí vem o outro lado, né? É você tentar ser mais racional nas suas decisões e menos emotivo nas decisões. É muito difícil, é natural nós, seres humanos, sermos de fato mais tendenciosos ao emocional, é natural isso, mas é um exercício constante em que a gente de fato precisa separar o que é o que é o empresário, ou o que é o profissional, do que é a pessoa. A gente tem que desenvolver um pouco desse limite, senão a gente sempre acaba tomando decisões não ótimas, digamos assim. A hora que a gente mistura essas duas coisas, as decisões acabam nunca sendo acabam não sendo as melhores, na verdade. Então, e eu me vejo também, às vezes, pegando e tomando, às vezes, decisões não ótimas até hoje. É uma jornada, é um aprendizado. Até eu mesmo me vejo tomando decisões, às vezes, mais pautadas no emocional, porque é uma característica do humano. Mas é um fator que, se pelo menos os líderes tiverem essa noção, primeiro, né, de que, às vezes, eles precisam olhar um pouco mais com racionalidade aquilo que acontece dentro da empresa e as decisões que precisam ser tomadas, isso começa a ajudá-los a tentar e trilhar um caminho de decisões mais assertivas. Eu tô com Legal, outro. Fábio. Pode Oi. falar. Manda bala, manda. Tá. Eu ia fazer uma recapitulação até aqui, né? Até esse ponto, ou seja, você começou ali vendo a criação de coisas ali através da experiência do seu pai. Isso te inspirou, te influenciou. Depois você foi para o mundo aí da consultoria, das Big Four, começou a travar contato com diversos líderes, começou a travar contato com diversos projetos que a gente explorou bastante agora. E em um determinado momento, você parou e falou: agora eu vou construir meu próprio negócio. Que momento foi esse? Como foi esse? O que te impulsionou nessa direção? E como é que é o nome, né, da sua consultoria, que a gente não falou ainda? É, claro. Vamos lá, Gustavo. Eu acho que teve algumas jornadas, tá? Acho que eu sempre tive a vontade de empreender. Eu acho que talvez antes mesmo de eu entrar na consultoria, quando eu estava na faculdade, eu montei minha primeira startup, que era relacionada ao mercado do meu pai, inclusive, que era Web Materiais, o nome. Foi um projeto de 2 anos. Pra você ter uma ideia, era naquela época lá de 2019, da bolha da internet, um pouquinho antes disso, que a gente desenvolvia, e aí veio os primeiros aprendizados, né? Tipo assim, você desenvolveu um monte de solução, mas que às vezes o mercado não está pronto para aquele tipo de proposta que você está trazendo. E na verdade foi uma experiência super interessante também para saber que eu não estava pronto, né? Para esse tipo de empreitada, né? Que eu precisava de fato caminhar uma jornada profissional muito mais robusta para conseguir chegar ali. Na verdade, depois da consultoria, eu fui trabalhar em empresas. Eu trabalhei na estratégia da Vivo, por exemplo, em que eu desenvolvi alguns projetos internamente interessantes. Queria passar também por essa vivência que não fosse só na consultoria, mas dentro de uma multinacional, para entender um pouco como é que era, principalmente a questão do santo de casa, se ele faz milagre, né? Porque, na verdade, como consultor, às vezes acaba sendo até um pouco mais fácil, né, de você ser ouvido do que internamente. Geralmente é mais fácil, mas... E eu já estava com uma ideia de empreender na época, visto um problema que eu tinha identificado na minha época de consultor. E eu comecei a desenvolver esse projeto por fora, enquanto estava trabalhando mesmo. Desenvolvi como um plano B, empreendi pela segunda vez. Fiz uma jornada aí perto de 10 anos com essa startup. Depois eu já fui montar outra, na verdade. E eu agora estou com 2 projetos, na verdade. Estou tocando uma startup e estou também desenvolvendo esse trabalho junto com outros empreendedores. Que uma das coisas que eu aprendi nessa jornada empreendedora que eu passei agora é que os empreendedores costumam ser muito técnicos, na maioria deles, pelo menos no campo tech, ali no campo de startups, eles acabam sendo muito técnicos e eles têm muito pouca visão de negócio. E isso às vezes impede o crescimento deles.
eles acharem que talvez eles tenham que só seguir as regras ou acompanhar os KPIs de negócio que o fundo de Venture Capital quer ouvir ou quer falar, mas às vezes a segunda derivada do que aquilo impacta aquele indicador pro dia a dia dele, ele não consegue fazer essa ponte. E às vezes que ele tem muito instrumento de informação dentro de casa para conseguir preparar e escalar o negócio dele, que às vezes por falta de conhecimento mesmo dessa parte, e que é super importante para um C-Level, que eu senti que tinha uma oportunidade aí de começar a ajudar meus colegas empreendedores em tentar trazer um pouco desse tipo de visão. Legal, boa. Deu para ter uma ideia aí agora da jornada e aí chegar no momento que você está hoje. Você queria complementar alguma coisa aí? Você falou bastante do momento do C-Level, né? Que é uma jornada grande, né? Até você conseguir chegar até aí. E a gente presta muito serviço para empresas, né? E toda empresa tem seus diretores, seus dirigentes, toda a sua equipe de liderança, né? E com certeza você sempre teve contato com muitas dessas pessoas. São as pessoas que fazem realmente o negócio acontecer. E a gente, nos últimos anos, tem desenvolvido metodologias para treinar as pessoas para liderar melhor. E aí eu queria saber de você, o que você considera, quais aspectos que você considera nessa sua jornada de sucesso, mentorando empresas, fazendo empresas gerarem bastante dinheiro, que habilidades que você considera, você falou, tem o pessoal da startup geralmente é muito técnico, né? E que habilidades humanas você sente que um bom líder, seja de startup, seja de uma boa empresa, que habilidades humanas que esse líder tem que ter para que ele continue a fazer o negócio ficar quente, ali, cheio de paixão, gostoso de trabalhar? Cara, tem uma que me chama o máximo de atenção de todas, porque é um desenvolvimento pessoal mesmo, que é, eu acho que aprender a liderar e desenvolver. O que eu quero dizer com isso? O que eu mais vejo, na verdade, são gerentes sendo gerentes dos anos 70, ainda, mas com uma roupagem um pouco mais nova, né? Mas simplesmente as tarefas e as delegações, elas acabam vindo muito top-down ainda, né? Se fala muito de construir ou colaborar em você explorar como time, mas ainda na prática, às vezes você vê pouco. Você vê muito gestor ainda fazendo microgerenciamento ainda de atividades, você vê muita gente ainda se preocupando com o operacional, sendo que ele deveria estar se preocupando com outras coisas, na verdade. E eu acho que é uma questão muito de você se permitir confiar também no seu time, ter instrumentos que você valide para acompanhamento e delegação de atividades, que você garanta que o seu time está andando, digamos assim, né? Que as coisas estão fluindo, e como é que você abre canais mesmo para esse time colaborar de uma forma ativa. Às vezes eu vejo muitos falar feedback 360, ou você sentar e fazer um trabalho colaborativo com a tua equipe, mas às vezes você chega com a tua ideia fechada, montada, e você só simplesmente delega aquela ideia para as pessoas fazerem. Então acho que tem um passo que eu fui aprendendo também muito ao longo dos últimos anos, e esse é um vício que empreendedores também têm, que é microgerenciar equipes e se apropriar muito de tarefas, para você achar que você tem um controle das coisas. Eu acho que é um caminho para você desenvolver junto com o time confiança e formas de você deixar esse time desempenhar, porque eles acabam se sentindo parte da solução, né? E não simplesmente, eu só sou um executor, e sim eu participo das ideias, eu participo das construções. E eu acho que isso é uma forma que você traz só um ciclo virtuoso mesmo para dentro do teu ambiente. Você tem pessoas mais engajadas, mais comprometidas e muitas vezes soluções melhores do que se só você estivesse colocando o que aquela equipe deveria fazer. Então, desde o momento que eu comecei a aprender a delegar de fato, de verdade, não a delegar só simplesmente por falar, mas aprender a delegar de verdade, para as pessoas conseguirem tomar decisões. Eu, pelo menos nas minhas empresas, na minha jornada empreendedora, comecei a ter muito sucesso com o time por conta disso. A partir do momento que eu comecei a construir um ciclo de confiança e de delegação, em que as pessoas se sentiram de fato parte da empresa e não simplesmente como se elas fossem só operadores, né, de uma determinada função. Legal. Você queria complementar alguma coisa nesse aspecto ainda, ou eu, antes de eu mudar de assunto? Não, é nesse aspecto mesmo. Eu acho que ele mata a história quando ele fala deixar de ser um líder dos anos 70, sabe? E a gente notou isso, porque o profissional do futuro, se ele continuar agindo com modelos antigos, é claro, tem muita coisa antiga que ainda vale, mas assim, o processo de liderança de 50 anos para cá mudou muito. Mas muito. Se você não coloca a pessoa lá como parte do negócio, como você falou, né? Criar aquele círculo de confiança, de pertencimento, ninguém quer mais hoje. Isso tem muitas opções, né? Então você vai buscar aquilo que gera significado para você como profissional também. Não adianta só você entrar lá, tomar um montão de chicotada e você receber o seu salário no final. Nem todo mundo quer isso hoje, né? Todos podem empreender, criar suas próprias histórias. Isso tem um valor muito forte também, né? De um trabalho que recarrega, que energiza, né? Que não só te esgota, né? Você comentou logo no começo, né, que trabalho não é uma questão de preferência, né? Tem um amigo que ele fala que o trabalho é a diversão do adulto.
Trabalho não é brincar, né? Mas é a forma que o adulto entendeu de viver. Então tem que ser parte do dia a dia. Não importa o que você está fazendo, né? Não importa como. Aquilo tem que ser bom. Se não for divertido, você está vivendo para quê, né? Para pagar conta? Tá morrendo aí. Eu acho que tem um aspecto, esse aspecto de você fazer parte, o pertencimento, ele é algo muito importante. A gente colocou isso no nosso último livro, né? A gente fala de trabalho de time intencional, então tem um aspecto muito importante ali de pertencimento, de você sentir parte do negócio, parte da equipe, parte de uma grande engrenagem. Porque aí você sente o seu valor, né? Você sente o seu potencial sendo realmente... Beleza. E agora, olhando para o futuro, Fábio, olhando para o futuro, a gente falou do passado, do presente, agora vamos falar um pouquinho do futuro. Existe a próxima grande bola da vez, que não é mais futuro, já é presente, está chegando muito mais rápido do que todo mundo previa, que obviamente você já deve imaginar o que é a inteligência artificial. E tem todo um impacto, obviamente, disso em tudo quanto é tipo de negócio. Mas tem sido pouco falado e tratado o impacto disso no líder do futuro, na mente do líder do futuro. Ou seja, o que será e o que será ser um líder nesse mundo onde eu acho que ninguém mais tem dúvidas de que a inteligência artificial veio para ficar e não veio só para ficar, veio para revolucionar e transformar absurdamente tudo. Já deu para perceber e a coisa só vai acelerar daqui para frente. Então, como você imagina, e é a sua opinião mesmo, né, do Fábio, com toda a sua trajetória, o que você já leu, já estudou, e o que você imagina também, porque tem uma dose de imaginação aqui, que será essa relação do líder, ou seja, como esse líder vai precisar ser ou não, como ele vai ter que lidar com tudo isso, quais são os desafios que ele vai ter que lidar enquanto líder, seja ele empreendedor ou não importa. Eu acho que a pergunta era super pertinente, o debate está super quente em cima, né? Porque, na verdade, ainda é tudo muito gelatinoso, né? A gente está exposto a um set de IAs agora aqui, né? Tá todo mundo tentando entender um pouco dessa nova realidade, digamos assim. Eu acho que foi algo muito parecido de quando pintou a internet lá nos anos 90, em que todo mundo tentava entender um pouco da realidade. Em que esse debate também era muito comum, né? Tipo assim, se falava muito que a internet vai acabar com os empregos, vai simplesmente acabar com diversas funções. E o que foi uma verdade, né? Mas também N outras surgiram. Isso faz parte de ciclos econômicos, é normal, e tecnologia de fato tem esse tipo de impacto, em que profissões e funções vão se adaptando. Eu acho que o papel de liderança e o trato humano, ele ainda é indispensável e ele vai continuar sendo indispensável. Negócios são feitos entre pessoas, né? É de pessoa para pessoa. E esse tipo de comportamento e esse tipo de inteligência, essa inteligência emocional mesmo do líder, de estar cada vez mais próximo, cada vez mais parceiro, digamos assim, dos seus liderados, eu acho que é algo que vai cada vez ser mais exigido. E cada vez ele está mais propenso a permitir com que ele e seu time também experimente coisas novas, né? Isso tudo é muito novo, né? Então, como é que você permite o caminho da inovação? Como é que você permite que o seu time inove? Como é que você se permite inovar sem ficar preso a preconceitos, né? De que simplesmente pode acontecer alguma coisa, eu vou desenvolver um negócio que daqui a 5 anos vai acabar com o meu emprego. Não é bem por aí. É como é que você se permite ao novo e se permite experimentar. Eu acho que tem toda uma trilha que esse caminho de inteligência artificial ainda vai trazer ainda para todos nós, mas eu acho que as soft skills e o toque humano ainda vão ser cada vez mais fundamentais. E cada vez uma inteligência mais acurada também para saber o que pedir, como pedir e como desenvolver as suas estratégias, aqui pensando aí do líder, não visão liderado, né? Mas como é que você encara o mercado, seja empreendedor ou seja mesmo você dentro de uma empresa, como é que você encara esse novo skill tecnológico, né? Essas novas opções tecnológicas para você cada vez se diferenciar ainda mais, porque não é a bala de prata, não é o que vai resolver todos os problemas, ainda é um tipo de solução que pelo menos ainda hoje se exige muito ainda do toque humano, do refino do que ela se propõe a entregar, né? Quem já experimentou um pouco de ChatGPT já deve ter mais ou menos uma ideia do que eu estou querendo dizer. Não dá para simplesmente aproveitar aquilo ali como uma solução final, né? Você precisa ter um toque humano ainda no que ele te entrega como resultado. Mas eu acho que o importante é como é que você encara isso do lado positivo, né? Como é que isso pode me tirar tarefas que são menos cerebrais, que exigem menos estrategicamente de mim e que me ajudem
a gastar menos tempo com o operacional e mais tempo com o estratégico, né? Como é que você enxerga, como é que você aproveita o cenário em favor de se posicionar como cada vez mais estratégico? Acho que esse é o grande desafio das pessoas, se desapegar do operacional. Às vezes a gente acha que o operacional é o que a gente está trabalhando, né? E não necessariamente. Tá, muito bom. E até ia fazer aqui um paralelo, que a gente está bem alinhado aqui, né? Do que você acabou de falar, sobre a nossa visão sobre isso tudo mesmo, né? E depois vamos até bater um papo aqui interno, de repente a gente pega aqui um trecho desse, a gente pede aí para você alguma coisa escrita. A gente está escrevendo um terceiro livro agora, que é sobre... A gente está tipo uma máquina de produção de livro, né? Ano passado a gente terminou 2, agora estamos já todo vapor com o terceiro. E esse livro, né, é sobre o foco e performance sustentável nesse novo mundo que se descortina pós-Covid e em plena transformação da inteligência artificial e o que vai demandar do líder. E uma das coisas que a gente pensa, que o Will começou falando hoje, sobre autopercepção, que é uma soft skill por essência, talvez a raiz de todas elas, e a humanização, que é esse toque nas relações de negócio, porque se a parte mecânica da coisa e mais racional, a inteligência artificial será muito boa e superior ao humano em uma série de coisas, o humano tem que ser bom em quê? Em ser humano. Que são as habilidades do indivíduo como pessoa, relacional, etc, etc. Então o livro ele vai abordar muito isso, apesar dos outros também abordar. E a gente gosta de trazer uma metáfora para isso que vai de encontro a isso que você falou. Imagina que amanhã todos os líderes do mundo terão um Fórmula 1 nas suas mãos, um carro de Fórmula 1. Esse Fórmula 1 pode ser representado pela inteligência artificial. Hoje é acessível. Você não precisa ser o dono do Google para ter o acesso ao Bard. Todo mundo tem. Você não precisa ser o dono da OpenAI para ter acesso, talvez, ao mais famoso atual algoritmo de inteligência artificial. Você não precisa ser o Elon Musk para ter o Grok. Você não precisa de nada disso. Qualquer pessoa comum tem acesso, inclusive free. Se pagar um pouquinho, tem acesso às versões um pouco mais elaboradas. Então, democratizou isso. Então, qual é o diferencial daqui para frente? Do líder e das empresas. Se todo mundo tem carro de Fórmula 1, não adianta. Não, agora eu tenho o carro de Fórmula 1. Não, todo mundo tem. E agora? O que muda? Muda tudo. Não é mais a capacidade mental, racional. É outro tipo de capacidade que vai diferenciar o líder e as empresas, né? Não sei se você quer fazer uma tréplica em cima disso. Não, eu acho que o ponto que você comentou é interessante. Eu vi um comentário uma vez que eu comecei a ter cantar ele na minha cabeça, que fez muito sentido, que é assim, a gente até no modelo de educação, e a gente é doutrinado a responder perguntas, ou pelo menos a gente é muito orientado a essa questão de resolução de problema, né? Que a gente pega um problema fechado, específico e resolve. A gente está sendo confrontado com um mecanismo que está acelerando esse processo em paralelo de resposta, né? Assim, que é a inteligência artificial, ele consegue dar esse tipo de resposta a uma pergunta. E onde a gente vai sofrer e nos desenvolver é o lado criativo. É como que a gente pergunta, é como que a gente faz questões, é como que a gente olha o problema de uma forma mais ampla, de uma forma mais estratégica, como é que a gente faz link entre as coisas. Porque ela não consegue fazer isso, você tem que dar subsídios para ela conseguir fazer isso, para ela te dar uma resposta. E aí vai ter todo um set que a gente vai precisar desenvolver entre nós mesmos, que é a habilidade de como elaborar problemas para ela resolver. E essa capacidade criativa ainda está com a gente. Ainda está com o humano. Então, acho que esse vai ser o grande desafio e o desafio bacana de ver aí nos próximos anos, que é os líderes começando a sair dessa zona de conforto da resposta posta, né, em dar uma resposta estrita para um problema e começar a pensar de uma forma muito mais ampla em como provocar novos cenários, novas perguntas, novas proposições. Porque o skill para resposta já está se desenvolvendo, né? Que é a inteligência artificial, que já tem uma resposta legal e cada vez está desenvolvendo mais. É como é que a gente vai aprender a fazer perguntas para ela. Você está falando da internet, né? Um tempo atrás que trouxe as pessoas se assustaram, né? Mas hoje todo mundo trabalha na internet, né? É o meio de acesso. A mesma coisa daqui a 10 anos. Não vai existir a possibilidade de você não ter uma inteligência artificial para responder as suas perguntas, né? Você só vai ter que saber ser mais humano, estar mais próximo das pessoas, estar além daquelas coisas que todo mundo já vai ter. O carro de Fórmula 1 que todo mundo vai ter, né? As respostas todo mundo já tem.
Até as perguntas, ela também faz bem. Sim. Acho que agora é trazer esses elementos mais humanos. Boa parte do foco que eu e o Gustavo a gente tem colocado, né? E essa seria até a última pergunta que eu queria te fazer, Fábio, para a gente já caminhar aqui para o encerramento, que é sobre histórias, sobre pessoas, sobre humanização. 20 anos de trabalho, 20 anos de investimento em você melhorar alguma coisa, com certeza você deve ter muitas histórias para contar, deve ter muitos casos, né, de coisas interessantes. Queria que você contasse um caso, que resumisse aqui, que deixasse uma mensagem, um caso real, ou fictício, com nomes, não precisa contar os santos, né, só um milagre, um caso onde você aprendeu muito, um caso onde você teve muitos insights, que às vezes numa conversinha boba, quem está ouvindo a gente pode ter um insight extra em cima daquele próprio insight, né? E a gente aprende muito sobre em cima de histórias, né? Então, eu queria que você contasse uma história rápida, mas que pudesse ter aí um aprendizado para nossa audiência e ao mesmo tempo que você compartilhasse aqui com a gente uma história que te ensinou algo forte ou que te trouxe um insight forte. Talvez uma história vivida mesmo, que tenha trazido o maior impacto, foi não na startup que eu fundei agora, na minha segunda, que foi no período que eu passei na liderança com ela, no período de pandemia. Foi um modelo de negócio que a gente construiu que vinha crescendo de uma forma muito bacana, tipo 150% de crescimento ano a ano, entre 16 e 19. E em 2020, a gente perdeu todos os nossos contratos. Em abril de 2020, o faturamento da empresa bateu a zero. Eu acho que mais do que um exercício digamos assim, não foi um aprendizado voluntário, né? Foi um aprendizado um pouco forçado, mas foi uma forma de como enxergar que, às vezes, tomar as decisões corretas e se estruturar, às vezes é muito difícil. É difícil você levar o passional e o racional nesse equilíbrio, ainda mais quando você está envolvido numa temática tão emocional quanto foi o tema da Covid. Mas esse foi um aprendizado muito importante para mim, na verdade, que foi como começar a conseguir separar as duas coisas, conseguir olhar aquela cria, que é o apego que você tem quando você é empreendedor ao negócio, a reformulá-lo completamente, a mudar completamente escopo, forma, visão, para tentar reinventar o negócio. E nesse caso a gente acabou tendo sucesso. Depois de 18 meses a empresa ficou 3 vezes maior do que ela era antes. Então isso foi um aprendizado muito bacana, mas foi na dor, assim, sabe? Então, não que os aprendizados também não sejam na dor, mas o que eu acho que todo mundo você tem que estar preparado mesmo para você conseguir enxergar as lições da vida e conseguir... Aí eu volto um pouquinho para aquele início que a gente tinha falado, né? É assim, aproveitar as lições da vida, independente de qual que seja o prisma ou qual que seja o tamanho delas, e tentar tirar aprendizados e lições que possam te ajudar a continuar o teu caminho. Porque sua vida não acaba dentro de uma situação ou dentro de um determinado contexto. Você ainda tem uma jornada ainda a seguir. Quando você pensa no longo prazo, o que deveria ser o pensamento de todos nós, seja empreendendo ou não empreendendo, né, na nossa carreira, na nossa vida, né, a vida adulta é o trabalho, né? É a nossa brincadeira, né, é o trabalho, né, é onde a gente passa grande parte do tempo da vida. Então, que seja prazeroso, que seja divertido de alguma forma. Então, é aprender que situações ruins podem ser aprendizados super valiosos para você crescer como indivíduo, como líder, e para os seus parceiros ali, para os seus sócios, ou para os seus liderados, ou para os seus pares, para você se tornar um ser humano melhor. A gente não combinou, mas acho que isso aí fez um belo fechamento aí desse nosso bate-papo. Olha, Fábio, muito obrigado aí pela participação, pela contribuição aí para milhares de pessoas que nos seguem, nos acompanham, né? E quem sabe aí no futuro a gente bate outro papo. Com certeza, Augusto. Obrigado pelo convite. William, mesma coisa. Fico à disposição. Foi um prazer conversar com vocês. Com certeza teriam N outras histórias a mais aqui pra gente contar, mas tentei pensar algumas aqui para dividir com o pessoal. Aquelas que eu achei que pudessem ser relevantes e pudessem contribuir aí para a jornada pessoal de todos que estão ouvindo. Foi perfeito, Fábio. Obrigado aí pelo seu tempo. A ideia aqui é a gente compartilhar a mente por trás do líder do futuro, do empreendedor, sabe? Porque às vezes a gente conhece o que a pessoa fez, mas não sabe como é que é a mente da pessoa, né? Então aqui a gente gosta de expor isso e foi muito bom mesmo, cara. Muito obrigado pelo seu tempo aí. E fechamos por aqui. Um excelente dia para todos e até o próximo episódio. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!